Boa tarde! Que alegria estar aqui de novo. Mandou? Que alegria estar aqui de novo, né? Resolvi falar desse tema porque uma aluna me mandou, né? Uma aluna que está formando agora, me falou assim, André, o que é? Eu vou fazer uma constelação agora. Me lembra, por favor, o que seria, assim, imprescindível que eu perguntasse, né? Num atendimento para relacionamentos, o que é que eu tenho que perguntar? Então, assim, quando a gente vai fazer uma entrevista para um atendimento individual, principalmente, né? A gente tem a oportunidade de perguntar muitas coisas, inclusive entrar em detalhes em relação ao que se vai perguntar, né? Assim, como que é uma relação, uma constelação para um relacionamento, né? Primeiro, assim, eu tenho que entender se eu estou fazendo, se é só a pessoa que está vindo, se é o casal que vem, né? Se normalmente pela minha experiência, parte da mulher, algumas vezes o casal vem. Às vezes também tem pessoas que querem constelar porque não tem o relacionamento, isso também acontece, né? Vamos colocar tudo isso assim num pacote. Porque, na verdade, relacionamento tem relacionamento de casal, relacionamento pai e filho, relacionamento com os irmãos, relacionamentos na profissão. Tudo isso, né, de alguma maneira, eu poderia falar de relacionamento. Mas a pessoa me pediu para falar especificamente num relacionamento de casal, o que seria, né, assim, imprescindível que a pessoa perguntasse, que eu perguntasse à pessoa. Então, a primeira pergunta, normalmente, que a gente pergunta é por que o bicho está pegando, o que acontece. E as pessoas vão trazer as pérolas, o que elas sentem, o que elas não sentem, e nós vamos ter que olhar para tudo aquilo que está sendo colocado ali, né, que a pessoa está trazendo. Quando eu olho para o sistema completo. O que é olhar para o sistema completo? Eu vou estar olhando, né, para o casal, eu vou estar olhando para os filhos, eu vou estar olhando para os pais, eu vou estar olhando para os avós, eu vou estar olhando para relacionamentos anteriores. Eu tenho que ter a visão sistêmica. A visão sistêmica é isso, eu não esquecer de ninguém dentro desse pacote e poder olhar para tudo isso. Além disso, ainda tem outras coisinhas mais que a gente precisa lembrar de olhar. Então, né, primeiro, então, uma primeira pergunta, né, assim, que a gente faria. Né, se a pessoa chegou para constelar, tem alguma coisa que não está legal. É perguntar o que é que está pegando. Ali já começa a te dar um caminho. Eu vou perguntar também, você teve relacionamentos anteriores? Mas isso é irrelevante, eu nem lembro dele. Só o fato de falar que nem lembro dele, para mim, já é relevante. Né? Eu vou fazendo minha listinha assim do lado. Mas eu tive tantos que eu nem lembro quantos. Eu falei, me lembro assim, os mais insignificantes e os mais significantes. Vamos ver, me conta um pouco. Não vou deixar aquilo simplesmente passar batido, porque pode ter alguma identificação, pode ter alguma coisa que ainda está agarrada lá atrás, pode ter alguma exclusão que o bicho está pegando. Né? A pessoa esqueceu de fazer aquele pequeno para casa, de olhar o que ela aprendeu naquela relação e dar o lugar para aquela pessoa, para aquela pessoa. Então, isso é hierarquia, isso é pertencimento. Olhar para os relacionamentos anteriores, dar a eles um bom lugar, né? Então, eu tenho que perguntar a respeito disso. Eu tenho que perguntar como que é ou foi o relacionamento do meu pai e da minha mãe. Nós aprendemos muito e tomamos muito da relação do meu pai e da minha mãe. A relação era boa? A relação era abusiva? Não tinha relação? O meu pai e minha mãe só se encontraram uma vez? Tudo isso é importante. Como que é a minha relação com a minha mãe? Como que é a minha relação com o meu pai? Tudo isso vai me sinalizando e já vai me apontando, e eu vou, de alguma maneira, já colocando aqui na prateleira, né, informações, de acordo com o que a pessoa vai me falando, eu já vou tendo informações para poder olhar se ela está repetindo a história da mãe, para poder verificar se ela
se ela pôde ter o pai presente, se ela teve autorização para amar esse pai, se ela teve autorização para amar essa mãe, se essa mãe pôde ficar, se ela não pôde ficar. Tudo isso é significativo e relevante dentro de um contexto de relacionamento. Por quê? Tudo aquilo que eu não resolvo com meu pai, com a minha mãe, muitas vezes eu vou buscar onde? Eu vou buscar no meu companheiro. Não é regra, mas existe uma grande possibilidade daquilo que eu não recebi do meu pai e da minha mãe, eu ir buscar no meu companheiro, na minha companheira. E aí não vai funcionar, não vai rolar. Uma outra coisa que é importante a gente olhar, né? É quem que está nessa relação. Quem que está verdadeiramente relacionando? É o adulto que está nessa relação ou é a criança? Porque se for a criança que está nessa relação, é onde acontecem os abusos, é onde acontecem as repetições de padrão, é onde acontecem os grandes enfrentamentos, os desafios, as birras, as teimosias, só serve do meu jeito que é certo, seu jeito não serve. Tudo isso vai vir desse lugar, né? Que muitas vezes é a criança, às vezes a gente coloca assim no campo e vai ver os adultos não estão olhando para a relação e as duas criancinhas estão lá obrigando, ou as duas criancinhas que estão olhando para a questão do relacionamento, né? E muitas vezes, né, aquele negócio, as pessoas não estão, ela chega aqui e fala assim, eu quero olhar para o relacionamento. Na hora que você coloca no campo, ela não está olhando para o relacionamento. Ela está olhando para o que o outro deve mudar para que o relacionamento fique bom. E às vezes ela não está olhando para aquilo que ela precisa mudar para poder fazer a diferença na relação. Fica esperando, se ele mudar, eu mudo. Se ele fizer isso, eu faço. Quando isso acontecer, eu vou fazer. E não é assim que funciona, né? O movimento. E nem mesmo, né? A constelação, muito menos. Ela não é um remédio que eu tomo e está tudo resolvido. Eu fazendo o movimento da constelação, eu vou ter a oportunidade de olhar e verificar o que está acontecendo. Eu vou poder verificar se eu estou ali repetindo a mesma história que a minha mãe viveu, a mesma história que minha avó viveu, a mesma história que meu pai, meu avô viveu, meu bisavô viveu. Né? Eu tenho que perguntar também, por exemplo, dos ex-companheiros do meu pai e da minha mãe também. Porque muitas vezes nós estamos ali ainda vinculados, entrincheirados e agarrados com relacionamentos que não puderam acontecer ou que ficaram ressentidos ou excluídos, né? Pessoas que ficaram excluídas. Meu pai mesmo teve uma noiva antes de conhecer minha mãe. Então, eu só existo porque essa noiva saiu da vida do meu pai, senão eu não existiria. Então, ela é uma pessoa importante dentro do meu sistema familiar. Hierarquia e pertencimento, mais uma vez. Ela tem que ter o lugar dela. O lugar dela é um lugar de importância e de relevância. Se eu não dou lugar para ela, pode acontecer de eu ficar ali identificada com ela. E o que acontece? É como se eu tenho que olhar para ela e agradecer muitíssimo. Porque, de alguma maneira, ela sofreu para que a minha família pudesse existir. Então, eu tenho que perguntar desses ex-relacionamentos. Eu tenho que perguntar também, por exemplo, muitas vezes, né, na nossa história ainda recente, ainda acontece até hoje. Então, e na nossa história recente, acontecia muitas vezes mulheres que faleciam no parto, aí segundos casamentos, primeiro casamento, muitas vezes pessoas que tinham duas famílias, homens que tinham duas famílias, a maioria homens que tinham duas famílias, né? Vivendo com duas famílias ao mesmo tempo. Tudo isso eu preciso perguntar. Tudo isso faz parte, né? Ainda tem outra coisa que eu preciso perguntar. Eu preciso perguntar, por exemplo, das crenças, né? Ah, amor não leva a nada. Né? Como é que era que minha tia falava? A paixão é uma flor roxa que não sei o que parece no coração dos trouxas. Quer dizer, então, para ela, essa tia-avó minha, ela não pôde se casar. Os irmãos dela não deixaram ela casar. Falaram que eles falaram, esse homem não é bom para você. E ela teve uma grande paixão por esse homem e preferiu, então, não casar com ninguém do que casar. Então, a paixão realmente é uma flor roxa que aparece no coração dos trouxas. Eu tenho que ressignificar essa história. E assim nós todos carregamos. Se eu amar, ele tem que me amar mais, ou não, amar não é possível. Eu tenho que perguntar, teve alguém nessa família que não pôde amar? Quem que não pôde amar? Quem que teve que fugir para
poder amar? Quem que teve que abandonar a família para que pudesse viver um grande amor? Tudo isso é relevante e importante. Eu estou trazendo aqui infinitas possibilidades que a gente tem que ir olhando, pesquisando e buscando para a gente verdadeiramente poder fazer uma boa constelação. E se eu estou falando de casal, eu também, do relacionamento ali do casal, né? Eu vou ter que saber como é que anda, quantas anda, como que eles estão lidando com o dinheiro e como que está o sexo. Isso são assuntos importantes. Filhos, dinheiros e sexo. Como é que isso está na vida deles? Se a prioridade na vida deles é o filho, já complicou. Se só fazem o que os filhos querem, se eles não têm um movimento só deles, não tem um horário só para eles, um tempo só para eles, é como se os filhos estivessem entre o casal, maior do que o casal. Não vai funcionar. Então, eu tenho que perguntar também como que está tudo isso para me poder. Tem filhos, eu também tenho que perguntar, já perderam algum bebê? Muitas vezes, né, quando um casal perde um bebê, se eles atravessam a dor juntos, eles saem mais fortes do lado de lá. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes é só um que sofre e o outro fica ali do lado ajudando e sustentando. Isso, de alguma maneira, afasta o casal. E eu tenho que lembrar, né, que não é o amor que sustenta a relação. É o jeito que eu cuido da relação que sustenta o amor. Tudo isso é muito, muito importante, é muito, muito relevante. Eu tenho que olhar para todas essas questões e se depois de tudo isso ainda não tiver chegado nenhuma pérola, você não tiver observado nada, 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 você ainda tem que fechar com chave de ouro, ainda tem que perguntar, me conta aqui. Tem alguma coisa assim, né? Me fala assim na sua família. A relação com a família do cônjuge, como é que tá? Família com o pai dele, com a mãe dele, a família com o pai dela, com a mãe dela. Como é que é a relação com os filhos? Se ele tem filhos do primeiro casamento, como é que é a relação com os filhos do primeiro casamento? Também é importante. Tudo isso é importante e relevante. Você até não trouxe nenhuma pérola, você falou assim, tem alguma coisa que você ainda gostaria de me contar? Em relação aos seus primeiros relacionamentos, em relação ao que você não pôde viver, paixões, amores. Tem alguma coisa que na sua família, destino pouco comuns, histórias interessantes, coisas assim, pessoas que faleceram cedo, tragédias, alguma coisa. Eu ainda tenho que dar essa brecha para a pessoa, se quiser no final, ainda ter a liberdade de poder trazer alguma coisa. E relacionamento é um assunto assim tão sério, tão importante, né? E a gente vê que relacionamentos de casal, com irmãos, com amigos, com colegas, é aonde o bicho pega na maioria das vezes e é onde a gente está tendo que cuidar para poder cuidar da alma, né? A humanidade está precisando disso. É tão importante que a gente, na nossa formação, nós temos um módulo só para tratar de relacionamentos pais e filhos, relacionamentos de casal, porque é muito importante. A gente já vai ter visto, né, questões lá em ordem do amor, hierarquia, pertencimento, equilíbrio entre o dar e receber. A gente já vai ter olhado nas ordens da ajuda, essa história também vai se repetindo, mas chega um momento que a gente faz um módulo só de relacionamentos. Vamos dizer assim, a maioria, né? Claro que é assim, a gente pode constelar qualquer coisa, né? Um inventário, uma venda de um imóvel, a venda de um carro, mas as pessoas querem paz, querem encontrar harmonia nas relações. As pessoas querem viver bem, as pessoas querem poder amar e ser amadas. Então, existe uma procura enorme por constelações de relacionamento ou por constelações de falta de um relacionamento. Então, assim, ou relacionamentos do pai, com a minha mãe, com meu pai. E lembrando que as relações com mãe e pai vão impactar nos meus relacionamentos como um todo, vão impactar na minha profissão, vão impactar na minha saúde física, inclusive. Então, assim, essas questões de relacionamento são muito importantes e elas valem a pena, né, ser vistas, olhadas. A gente pode olhar numa constelação, a gente pode também fazer uma formação. Nós temos uma formação completa
Se você quiser constelar, pode entrar em contato, fala comigo, pode ser comigo, pode ser com a Alexia. Se você quiser fazer a formação é um grande mergulho. Você vai fazer várias constelações e você vai aprender, vai passar por módulos onde você vai aprender as ordens do amor, as ordens da ajuda, relacionamentos, sintomas, profissão, aprender a usar os bonequinhos, aprender constelação individual, na água, com objetos, com protocolos, em grupo, online, as novas constelações, a atitude do terapeuta, tudo isso você vai aprender. E aquele negócio, o mundo está precisando disso, né, gente? Tem um grito, um pedido de socorro, né? E eu posso fazer, né, da constelação a minha profissão ou uma renda extra, é possível. Uma formação leva aí de 9 meses a 1 ano, uma formação aqui, a nossa formação, né? Onde você vai sair já preparado, a gente tem noites de prática, a gente tem noites de aprofundamento, fora dos módulos, isso tudo vai no pacote gratuitamente, para você poder realmente, quando está no final, você está apta, pronta para constelar. E aí aquele negócio, se você fizer, a constelação não dá dinheiro, vamos fazer a conta? Se você fizer, eu não tenho tempo, eu tenho tempo para fazer uma constelação por dia? Tem. Se eu fizer uma constelação individual por dia, eu vou levar aí entre 1h30 e 2 horas. Uma constelação. Quanto que você vai cobrar? Tem gente que cobra R$200, tem gente que cobra R$300, tem gente que cobra R$400. Quanto que você vai cobrar? Se você fizer uma por dia, só sábado, de segunda a sexta, 200 vezes 5, 1.000. 1.000 vezes 4 semanas, R$4.000. É dinheiro. Se você fizer cobrar R$300, R$6.000. Se você cobrar R$400, R$8.000. Se você fizer mais de uma constelação, você vai adquirindo isso com o tempo, né? Esse movimento vai acontecendo internamente com o tempo e você vai conquistando o seu público, o seu alvo e vai fazendo ou uma transição de carreira ou uma renda extra, o que vale muito a tempo. E mais do que isso, né, gente? Se colocando a serviço da vida. Né? Ajudando casais, ajudando a pessoas a se relacionarem, ajudando nas relações entre pais e filhos, ajudando na prosperidade na vida. É muito lindo, é muito legal. Eu espero que eu tenha, acho que eu trouxe aqui, se a pessoa, se quem escutou não tem dúvida do que deveria, né? Lembrei de outra coisa. Muitas vezes as pessoas ainda têm pactos que elas fizeram internamente, promessas que fizeram num nível assim infantil para papai, para mamãe, às vezes até mesmo lá intrauterinas, né? Dar um exemplo, por exemplo, minha mãe falava que queria que eu fosse companheira da Alexia, então é como se muitas vezes eu passei parte da minha vida em que eu não estava aberta para relacionamentos. Eu estava ali, companheira da Alexia, minha irmã, atendendo aquele pedido da minha mãe, aquela expectativa da minha mãe por um amor infantil. Ainda estava lá nesse lugar. Então, muitas vezes a gente faz pactos. Às vezes a gente faz pactos num nível profundo inconsciente de eu só vou te amar, você e a mais ninguém. E aí, depois que eu passei por essa pessoa, ou ela faleceu, ou o relacionamento foi acabando, eu tenho que desfazer também esses pactos, agradecer a essa pessoa por tudo que eu vivi, para poder me abrir para um novo relacionamento. Às vezes é esse pacto que está me enrolando agora no relacionamento atual, ou até mesmo me impedindo um novo relacionamento. Gente, crença limitante, nunca é tarde para amar. Ainda está muito tempo para me amar e ser amado. Eu falo, o pai da minha vizinha ficou viúvo aos 82, ainda casou, ainda viveu mais de 10 anos para a segunda esposa. Então, assim, tá valendo. A hora é agora. A gente pode e deve amar. Se você gostou, curte, compartilha, manda para aquela sua amiga que precisa dessas dicas. Se você quer também falar de constelação para alguém que tem interesse em conhecer a formação, passa o meu contato. Eu agradeço muitíssimo e quero dizer que é um presente você estar sempre aqui comigo. Muito, muito obrigada e até breve.